Hoje é segunda-feira e, como habitualmente, temos o nosso espaço dedicado à matemática. A rúbrica com o professor Ricardo Teixeira arranca na próxima semana, mas esta segunda-feira, para assinalar o arranque do ano letivo, temos connosco em estúdio a professora Lília Marcelino, diretora do Núcleo de Discalculia. A professora Lília vem falar-nos sobre o projeto experimental que vai desenvolver em algumas escolas miquelenses para a superação de dificuldades na matemática na entrada do primeiro ciclo. Muito boa tarde, professora Lília Marcelino. É com muito gosto que a recebemos no Açores hoje. Começo por perguntar em que é que consiste este projeto inovador que pretende levar a matemática ao encontro dos mais pequenos. Muito boa tarde, desde já agradeço o convite. É um projeto também em colaboração com o professor Ricardo Cunha Teixeira, da Universidade dos Açores, já é o vosso conhecido. Tem a rubrica semanal. E é um projeto também financiado pelo Governo Regional dos Açores. Em que consiste? É um projeto de investigação, tem uma base científica com um grupo de controle, com grupos experimentais, em que são aplicadas provas de identificação precoce. Essas provas são baseadas em duas teses de doutoramento, uma minha, em que aferi e adaptei para a população portuguesa uma bateria em que identifica as competências básicas da matemática, ao nível logo do primeiro, a saída do pré-escolar. Desde uma tenra idade. Sim, até a entrada do primeiro ano de escolaridade, em que consiste em identificar o sentido de número, que é considerado hoje, pelo menos é consensual até o momento, que influencia o desempenho futuro da matemática. O que é o sentido de número? É um conjunto de competências, entre elas a contagem, a identificação do número, as comparações numéricas, qual é o maior, qual é o menor, operações de adição, operações de subtração, mas estamos a falar num espaço numérico apenas de 0 a 9 e introduzimos o 10. E também outra prova, isso é uma prova da avaliação, é cognitiva. Provas que são feitas com essa é uma delas, alunos. não é? A bateria sentido número, que foi adaptada e aferida por mim. É de uma investigadora da Universidade de Delaware, Nancy Jordan, e então eu adaptei, traduzi e foi adaptada. A outra bateria é da doutora Joana Rato, minha colega também, em que é Bampel, é uma bateria de neuropsicológica, em que avalia competências associadas a funções executivas, a memória, a subitização, que é também eu avalio, a subitização é a percepção rápida da quantidade sem recorrer à contagem. Quando vemos o número 2, 3, imediatamente reconhecemos, não necessitamos de contar, necessitamos de contar um por um. E também vai ser aplicada como? Sendo um estudo experimental, será ser aplicada no início do ano, e depois será aplicado um método sentido de número, baseia-se também nas mesmas competências, uma vez que o sentido de número interfere no desempenho futuro na matemática, então vamos estimular precocemente o sentido de número e vai ser aplicado, e esta aqui é a inovação, porque eu aplico como psicóloga, aplico individualmente, em contexto individual, neste momento vai ser em contexto de sala de aula, então foi dada formação a professores, que depois no final vou agradecer a cada um deles porque realmente permitiram refinar o método e adaptá-lo para o contexto de sala de aula e de ser trabalhado em grupo e não individualmente. E este ano estão já abrangidas 3 escolas de Sim, São Miguel. exatamente 3 escolas, Rabo de Peixe, Ribeira Grande e aqui a Roberto Ivans, de 2 escolas desse Ponta Delgada. E são essas professoras que depois, no sim, contexto de sala de aula, vão... Posso até referir desde já que vão depois aplicar o seu método experimental. Exatamente, por isso foi 25 horas intensivas esta semana passada, dar-lhes formação para elas depois aplicarem este método. Em que consiste este método? Também vamos trabalhar, vamos estimular as competências de contagem, a contagem 2 a 2, vamos estimular as relações numéricas, qual é o maior, qual é o menor, mas isto através de várias vias, desde a via de uma via mais
perceptual, neste caso, que é com pontos, como se fossem cartas de dominós. Sim. Sim, trabalhar sempre em pontos. Vamos trabalhar a noção de quantidade. Temos a ver também exatamente, ali é exatamente, ali é associação quantidade-número. Primeiro trabalhamos só numa via inicial, só os pontos. Só depois, porquê? Porque há uma representação pictórica, imagética. Só as dificuldades das crianças quando começam a ter dificuldades na aprendizagem da matemática, têm a ver com as dificuldades nas operações visuais, ou seja, a visualização. Entra depois o pensamento abstrato. Não é ver os números, é visualizar, é torná-los mentais. Temos mais duas fotografias que a professora nos enviou para nos ajudar a compreender um pouco melhor como é que funciona este projeto piloto. Não sei se quer também explicar da imagem que estamos a ver. Neste caso, estamos a utilizar uma via também pictórica, através de uma casinha que vai até aos 10, por isso nós não podemos passar para o 11, 12, enquanto a criança não dominar, porque o objetivo é o desenvolvimento do cálculo mental. Por isso, ela vai trabalhar todas as operações, todos os fatos numéricos, quanto é que é 5 mais 5, 7 mais 3, tudo até ao 10. Todas as partições do 8, do 7, do 6, até ao 10. Só quando ela automatizar é que passamos para o 10 e depois é que introduzimos o valor posicional. Ali naquela imagem, é fazer um jogo, porque é didático, é um bocadinho lúdico, então é através sempre de jogos. Que as pessoas até disseram que vão ter um bocadinho de dificuldade, em contexto de sala de aula, tudo a partir de um jogo, de uma brincadeira, do brincar com a matemática e depois entrar então na instrução formal. Mas porque apesar de ser um estudo que tem uma forte componente científica, que vai analisar o comportamento, estamos a falar de um método muito prático. Sim. Muito prático, lúdico, para cativar. Ali, por exemplo, temos a pictórico, o nível pictórico, mas também o abstrato, em que o abstrato é o quê? Já é a introdução do símbolo, introdução do número. Aí já trabalhamos o sentido de número, o sentido, vamos dizer, da quantidade, ou a noção da quantidade, a noção de número. Por isso tem que haver essa transição. O que é que acontece quando as crianças estão no pré-escolar e passam para o primeiro ano de escolaridade? Muitas vezes não estão preparadas para fazer essa ponte entre a via imagética, entre a representação pictórica para a representação pois, porque estamos simbólica. A falar de crianças ainda com poucos anos de idade. Então, nós estimulamos manipulamos as imagens numéricas para desenvolver o cálculo mental de uma criança, primeiro com pontos, e depois, então, aí com a introdução do número, sempre fazendo esta ponte. A professora Lília trouxe-nos alguns materiais para também nos poder demonstrar como é que funciona este projeto. Vai ser difícil, vai fazer um bocadinho de barulho. Se nós queremos desenvolver ou estimular a memória de fatos numéricos, porquê? Para facilitar todo o cálculo mental, a criança tem. Uma criança, por exemplo, com descalculia, estamos a falar de uma dificuldade severa, específica e severa na aprendizagem da matemática. São raras, não são assim tantas. A maior parte das crianças têm dificuldades na aprendizagem da matemática. Estamos a falar de uma porcentagem de 50% para 3% quando têm, entre 3% a 5% quando têm descalculia. Por isso a maior parte das crianças têm dificuldades na aprendizagem da matemática. Porquê? Por causa de exato, se houver meios como este tipo de métodos em que vai fazer a transição, só faz a transição para o simbólico quando estiver consolidada toda a manipulação através do pictórico ou do imagético com pontos. Isto são dados de 1 a 6 e outros dados especiais de 4 a 9. O que nós fazemos, um dos jogos, então, para estimular essa memória visual, a memória porque o nosso objetivo é a criança fazer contas com os olhos, como se fizesse contas com os olhos em vez de fazer contas com os dedos. Chega um ponto que nós vamos eliminar os dedos e é tudo através de memória de fatos numéricos e associar e relacionar uns com os outros. O sentido de número é isso, capacidade de relacionar números com números. Então lançamos e, por exemplo, vamos trabalhar os amigos do 10. E sempre no minuto, porquê? Estamos a obrigar aquela... Exatamente, rápido. Tem que ser rápido. Então, no minuto, pomos uma ampulheta, ela tem que encontrar, por exemplo, aqui eu tenho 7, tenho que fazer 7 mais 3. Para completar o número. Sim, sempre com a verbalização, porque ajuda a criança a memorizar. Tudo é usado com a verbalização. 7 mais 3, eu procuro, se tenho um 5, eu tenho que encontrar outro 5. 5 mais 5, 6 mais 4, outro 5 mais 5 e por aí fora 6 mais 4, 9 mais 1.
E é desta depois, forma sim, que, brincando, conseguem exatamente, desenvolver um raciocínio. então eles gostam, depois lançam, se não conseguiram, não tiverem mais pares, lançam. Estamos a trabalhar as partições do Dash. Com este jogo nós trabalhamos todas as partições. Mas neste momento temos também, vamos avaliar, vamos verificar se este método é eficaz, por isso temos um grupo de controle sem intervenção e um grupo de experimental com intervenção, aplicando essas provas e também avaliando depois o desempenho. Se houver diferenças significativas entre os grupos, por exemplo, os grupos de experimentais tiveram um avanço mais significativo no desempenho da matemática do que o grupo de controle, podemos dizer que este método está a ser eficaz, ou seja, porque há diferenças significativas entre os grupos. Por isso esperamos, nós nunca sabemos como é um estudo experimental. Mas esses números só são apurados só no final do ano letivo. Exatamente, só no final. Nós estamos mesmo no arranque, estamos agora na fase da identificação. Então... E se houver sucesso neste método, como creio que irá exatamente, existir, vai ser alargado. Depois poderá ser alargado, exatamente, às restantes escolas. Vai ser alargado para as restantes escolas. E na sua opinião, este género de projetos, de iniciativas que estimulam essas capacidades de aprendizagem, neste caso até dos mais novos, na entrada para o primeiro ciclo, pode ajudar a eliminar essa barreira e esse estigma de que a matemática é difícil? Exatamente. Porque muitas vezes funciona como uma componente psicológica, não é? A matemática, não gosto da matemática, porquê? Porque eu não sei trabalhar com a matemática. Porque eu não tenho sucesso na matemática, então como eu não tenho sucesso, eu não gosto. É baseado no último relatório Nacional de Educação de 2015 sobre o abandono escolar. Se chama a atenção para isso, para a importância de identificar e intervir precocemente. Todo o meu trabalho como psicóloga é baseado nesta premissa. Nós precisamos identificar e intervir. Para quê? Para que, se a criança tiver as bases, que são ao nível da contagem, relações numéricas e operações aritméticas de adição e subtração. Se elas tiverem as bases no espaço de 0 a 20, é mais fácil, ou a maior probabilidade, não é? Sim, exatamente, de conseguir ter outras aprendizagens mais abstratas associadas à matemática. E mais ou menos quantas crianças estão envolvidas neste momento, ano? Entre 160, estamos agora a recolher as autorizações, porque sem autorizações dos pais nós não podemos avançar, podem ir entre 160 a 200 crianças. Trouxe-nos mais materiais, eu não sei se vai querer Não, era este, falar. era as fotografias que nós já vimos. Estão ali a mostrar ali a página, o site, Núcleo da Descalculia, e a página também do Facebook, em que eu nestes 5 anos de doutoramento e fui dando informações sobre aquilo que eu ia descobrindo e ia pesquisando, e agora vou avançar mesmo já como um centro de aprendizagem, de centro de formação, centro psicopedagógico e formação. Vou dar também a importância de dar a formação aos pais, aos professores e também a técnicos. Que é necessário. Muito obrigada, Muito obrigada. Deixe-me só agradecer à Direção Regional, à Direção de Serviços Pedagógicos, principalmente a doutora Ana Lima, por ter sido, tudo isto foi possível com a organização e o cuidado, como eu disse, foi financiado também, e ter sido só mesmo com o apoio da Direção Regional de Educação é que foi possível avançar com este projeto. Às 6 professoras, a professora Carla Galego, a professora Anabela Cordeiro de Rabo de Peixe, a Paula Pereira, Paula Pereira de Ribeira Grande, Sandra Taveira e a professora Helena Borges, do Roberto Ivans. Muito obrigado, porque e também com o professor Ricardo Cunha Teixeira, não era possível termos avançado com este projeto. Irá certamente depois mais tarde dar-nos conta dos resultados deste projeto. Sim, espero que sim. Eu recebê-la no final em para junho, saber talvez como é a partir de junho. Sim, este projeto imenso. pioneiro. Muito obrigada, professora Lília Marcelino, por ter estado Obrigada. connosco e explicar-nos o seu projeto, ao qual eu desejo as maiores felicidades. Muito obrigada. Vamos